Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Gláucia Berenice é exonerada após denúncias sobre indígenas venezuelanos. Prefeito Ricardo Silva cancela a obra do novo centro administrativo. PM de Ribeirão apreende fuzil e investiga ligação de suspeito com ataque em Guaxupé. Ribeirão Preto recebe relíquias do padroeiro da internet. Revide. A ex-vereadora Gláucia Berenice foi exonerada da vice-presidência da Fundação Pedro II, após denúncias de supostas irregularidades no abrigo de indígenas venezuelanos Huaral, em Ribeirão Preto. As acusações feitas por Ricardo Tostes, presidente da organização da Sociedade Civil, OSC, Projeto Mudando Vidas, apontam acúmulo de lixo, falta de higiene, desnutrição e abandono no local. Cenário que ele teria presenciado como voluntário entre 2023 e 2024. Gláucia nega as acusações, afirma ter documentado sua gestão à frente da Secretaria da Assistência Social, cargo que ocupou entre 2022 e 2024, e ingressou com uma ação judicial por calúnia e difamação. A Prefeitura abriu sindicância para apurar possíveis negligências e uma morte no abrigo. Em decisão liminar, o juiz Benedito Sérgio de Oliveira, da 12ª Vara Civil, determinou que Tostes retire das redes sociais as publicações contra Gláucia por considerar o conteúdo ofensivo à sua honra. Caso descumpra, ele pode ser multado em R$1.000 por dia. Tostes afirma ter provas e testemunhas sobre a situação dos refugiados. Murilo, assim, guardadas as devidas providências aí, a apuração do caso, a gente acompanha a história da Gláucia Berenice já há muito tempo, né? Eu acho meio, assim, exagerado uma denúncia como essa, e não acredito que uma mulher como ela, sempre ligada às causas sociais, de uma assistência social, teria feito isso que está sendo acusado aos indígenas. Sinceramente, me parece meio absurdo. De qualquer forma, a Justiça já mandou, né, que essas postagens fossem retiradas das redes sociais até que o processo esclareça, né, e chegue a uma conclusão. Mas um prejuízo já teve, né, porque a Gláucia acabou, em função dessa situação, teve uma passagem de apenas um mês, né, na vice-presidência da Fundação Pedro II, entrou no mês e saiu ao final, né, numa maneira que o governo teve aí de separar o governo, né, enquanto essa situação não se esclarece. E vou falar uma coisa para você. Eu acredito que ela teria feito um papel muito importante dentro da Fundação Pedro II, mesmo ela não sendo uma pessoa ligada à área da cultura, no acesso, em franquear o acesso às pessoas que não têm acesso ao Teatro Pedro II. Eu acho que ela poderia fazer esse trabalho aí que a Flávia tanto quer fazer, que é dar acesso às pessoas que nunca foram ver uma peça, nunca foram ver um show, nunca foram ver um espetáculo no Teatro Pedro II. É uma pena, espero que se resolva isso. E eu te falaria aí que eu aposto que ela deve ser, essas denúncias não devem fazer muito sentido. Revide. Em evento que marcou 100 dias do novo governo municipal, o prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, numa entrevista coletiva, fez um balanço deste período e anunciou uma série de medidas. A principal delas foi o cancelamento das obras do novo centro administrativo, que havia sido contratado pelo governo anterior com custo estimado de R$173 milhões. A prefeitura pretende negociar o rompimento do contrato com a construtora, mas essa desistência pode parar na justiça. A prefeitura também tinha pago quase R$1 milhão para a empresa que fez o projeto arquitetônico. Bom, eu acho que de todas as coisas a gente não vai falar muito sobre os 100 dias do Ricardo, mas assim, a impressão que ficou para mim desses primeiros 100 dias dele é que ele está com um gás total, né? Eu acho que já dá para perceber assim, uma vontade muito grande
por exemplo, de fazer uma coisa que sempre se reclama muito em Ribeirão, que é a tal da zeladoria, né? Hoje eu percebo a cidade um pouco mais limpa, eu tenho essa impressão da cidade mais limpa. E ali no centro mesmo, você começa a perceber, parece que a cidade começa a respirar. É claro que tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, todo domingo eu circulo ali no centro e o que tem de lixo remexido. Então, o que acontece? As pessoas deixam o lixo ali e os moradores de rua, as pessoas vão lá e joga tudo fora. Então, fica aquela coisa emporcalhada. Mas acredito que com persistência, retirando esse lixo, não deixando esse lixo à noite, eu acredito que a gente vai ter uma cidade, pelo menos nessa questão aí da zeladoria, eu acho que a gente vai ter uma cidade mais limpa. Acho que assim, a questão da zeladoria, né, tá muito que a gente tem observado nessa questão de uma espécie de mutirão aí, né, numa mobilização dos órgãos da prefeitura, que são os mesmos, a estrutura não mudou, né, para fazer a limpeza. Não se contratou mais gente, não se contratou novas sim. empresas. Então, assim, está tendo uma disposição da secretária da infraestrutura, né, de algumas pessoas. Da nossa amiga Lídia, que está lá. Da Lídia, a Moradaz está lá. De fazer, vamos ver se essa chama permanece, se o pessoal permanece com esse gás, né, de continuar, porque realmente é uma cidade muito grande, né, a sujeira é apenas um dos problemas. Não, a história dos entulhos, eu acho que eles fazendo isso, mesmo que seja a questão do mutirão, mas mostrando cada vez mais para a sociedade, não é local de você botar o teu lixo, tem ecopontos. A cidade tem que se conscientizar disso, o cidadão precisa se conscientizar disso. Eu acho que essa força-tarefa que está sendo feita podia virar uma grande campanha, né? Uma campanha de conscientização. A cidade precisa se conscientizar disso, né? Então, acho que com isso a gente melhoraria muito. Acho que é bem essa sensação de que a cidade vai começar a respirar. Revide. A Polícia Militar de Ribeirão Preto apreendeu um fuzil na madrugada desta quarta-feira durante uma operação na Estrada Velha de Jardinópolis. Um homem foi preso e agora a PM investiga se ele tem ligação com o ataque ocorrido em Guaxupé, na madrugada de terça-feira, dia 8, que teve como alvos uma agência da Caixa Econômica Federal e o quartel da Polícia Militar da cidade. A prisão ocorreu após uma denúncia de que 2 homens estariam dentro de uma agência bancária na marginal da Avenida Castelo Branco, em Ribeirão Preto. Um terceiro suspeito aguardava do lado de fora. Ao abordar o grupo, os policiais encontraram uma grande quantidade em dinheiro e diversos comprovantes de depósitos bancários. Os suspeitos, que afirmaram ser de Rondônia, estavam hospedados em um hotel na Avenida Francisco Junqueira. Eles teriam tentado subornar os policiais e acabaram indicando o local onde o fuzil estava escondido. Segundo a PM, um dos homens demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre o ataque em Guaxupé. Na ação criminosa de terça-feira, bandidos armados explodiram a agência bancária e efetuaram disparos com armas de grosso calibre contra o quartel da PM da cidade mineira. O crime definitivamente não compensa. O cara se entrega assim, a polícia começa a apertar e o cara fala, Guaxupé! Pois é, o Guaxupé foi uma cidade próxima que sofreu o ataque do cangaço moderno, né, que são quadrilhas altamente armadas que sitiam uma cidade, roubam o banco, atacam a polícia, né? O que exige de fato uma resposta séria das autoridades. Então essas pessoas aí vão ter que explicar direitinho como é que elas andavam com um fuzil aí à luz do dia, né? Isso aí não pode, isso é um crime muito sério, porque um fuzil desse tem o poder de atacar um carro da polícia, derrubar um helicóptero, enfim, pode fazer um estrago muito grande. Essas armas não podem estar na mão de pessoas aí criminosas de qualquer maneira. Revide. Ribeirão Preto recebeu nesta semana relíquias de Carlo Acutis, o jovem beato que será canonizado no próximo dia 27 de abril e se tornar o primeiro santo millennium da Igreja Católica. O município recebeu 3 relíquias do futuro santo, um fragmento do corpo, um fio de cabelo e um cinto usado por ele, itens de 1º e 2º grau de grande valor simbólico e espiritual para os fiéis. As relíquias chegaram a Ribeirão Preto na terça-feira, dia 8, por volta das 18 horas, no aeroporto Leite Lopes e foram conduzidas em carreata até a paróquia Santa Ângela, no Jardim Irajá.
A programação seguiu intensa ao longo da semana, com visitas à Catedral Metropolitana, ao Colégio Auxiliadora e à Comunidade Divina Misericórdia em Batatais. Nascido em 1991 em Londres, Carlo Acutis se mudou ainda criança para Milão, onde desenvolveu seu amor pela fé católica. Criador de sites voltados à evangelização, ficou conhecido como um influencer de Deus. Morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Acutis foi beatificado em 2020 após a suposta cura de uma criança brasileira ser atribuída à sua intercessão. E um segundo milagre, reconhecido pela Igreja Católica em 2023, envolveu uma jovem da Costa Rica. Bom, é sempre bom ter fé, né, Murilo? Sempre bom ter fé, assim, quando as pessoas acreditam que um santo é capaz de curar, então eu acho que a partir daí se começa todo um processo que é possível, né? Por isso que a igreja acaba conseguindo reconhecer ele como um beato. Revide. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na Revide dessa semana trazemos uma reportagem especial sobre a AgriShow, marcada para ocorrer entre 28 de abril e 2 de maio, sob a presidência de João Marquesan, que chega à 30ª edição, celebrando uma trajetória de sucesso. A edição ainda traz uma reportagem sobre as mães de alunos especiais que lutam pelo direito à inclusão de seus filhos nas escolas públicas. A revista dessa semana também traz o caderno da Revide Ancienne, que mostra na capa a vida e as conquistas de Sueli Vilela, a atual secretária municipal de Inovação e Desenvolvimento de Ribeirão Preto. E a revista dessa semana, ela, como é a primeira edição do mês, ela tem a Revide normal, né, que é a Revide da semana, e virando de ponta cabeça tem a Revide Ancienne. Na capa da Revide é o nosso presidente da AgriShow, o João Marquesan, e na capa da Ancienne é a Sueli Vilela, a nossa secretária de Inovação e Desenvolvimento. Revide. Antes de me despedir, eu quero comentar que uma ação super importante que nós fizemos, a comissão está fazendo para a restauração da Catedral de Ribeirão, conseguiu a performance de vender 1.000 convites a R$300, portanto conseguiu arrecadar 300 mil, numa ação que foi um sucesso e que será agora no domingo, a partir das 20 horas, lá na Catedral, uma apresentação, um concerto da Orquestra Sinfônica de Ribeirão, que gentilmente doou essa apresentação para que a gente pudesse fazer essa ação. E foi um sucesso. Muito dessa performance comercial se deve ao seu trabalho. Não, dá o trabalho de todo mundo junto, né? Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom, um bom fim de semana para todos. Obrigado por nos acompanhar. Até semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud.